duas revoluções ao mesmo tempo. Uma Revolução Francesa, uma Revolução Americana. Os americanos, baseados em liberdade, a Revolução inclusive foi feita contra os impostos que os ingleses cobravam. E eles tinham um princípio muito claro: no taxation without representation. Você não pode me botar um imposto se eu não tenho nem representação no seu parlamento. E isso tinha sido a essência da Revolução Gloriosa na Inglaterra, quando os barões se revoltaram contra o rei e falaram: peraí, você manda, mas você não manda em tudo, não. Você só pode botar imposto em mim, você tem que respeitar a minha liberdade também. Então a liberdade é uma conquista gradual. O rei achava que mandava em todo mundo, aí os mais fortes se reuniram e falaram: você só pode botar imposto em mim se você não der representatividade. Se eu estiver lá, votar, etc., você pode me tributar, mas você não manda em mim assim. O poder é constitucionalmente limitado. O poder não é ilimitado, você não tem poder absoluto. Liberdade ainda é importante. Isso são os americanos do lado. E do outro lado, os franceses, com uma visão bastante utópica, como é típico dos franceses descolados, da economia. Liberté, fraternité, égalité, décapité. Cortaram o pescoço do rei, depois cortaram o pescoço dele mesmo, né? Porque primeiro morreu o rei decapitado, depois eles decapitaram o Danton, depois decapitaram o próprio Robespierre, e depois veio um imperador, veio Napoleão Bonaparte. Uma ditadura reformista, modernizante, o Código Civil, o Código Administrativo, tudo muito simpático, em nome do ideal, mas na verdade, guerras napoleônicas, milhões de pessoas. A primeira grande guerra mundial foi aquela. Milhões de pessoas morreram no continente inteiro, ou seja, os mais nobres ideais, liberdade, fraternidade, igualdade, se degeneraram numa ditadura, primeiro jacobina e depois num império que resultou numa guerra mundial.